Saudações Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise de pré-jogo entre Flamengo e Fluminense. Mando do Flamengo. Espero que vocês gostem dessa análise das informações que eu vou fornecer. Então sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, venha aqui no meu divã e vamos comentar sobre isso. E bom, senhoras e senhores, pré-jogo de final assim sempre é bom. O jogo que acontece às 8h30 da noite. 8h30 da noite, maravilhoso, maravilhoso. Jogo final 1. Eu estarei lá, eu consegui o ingresso, tá? Eu estarei lá. No Maracanã. Os últimos 5 jogos, 3 vitórias tricolores, 1 empate e 1 derrota. Muito bom justamente a situação. Se a gente fosse pegar mais 20, 30, aí realmente muda muita coisa. Então eu só pego só 5 jogos antes disso. Eu sempre tenho essa mesma situação. Então não vem falar assim, tá sacaneando, tá? Pegou 5 jogos porque realmente tem mais. Não, eu sempre fiz a mesma coisa. O árbitro do jogo é Wagner no Magalhães. E o VAR será Carlos Eduardo. Bom, eu só quero fazer uma análise aqui antes disso tudo, que todo mundo tá falando assim, ai, nossa, Wagner no Magalhães, jogaremos contra 12. Do tipo, eu falo o seguinte, eu vi todos os jogos do Fluminense, com todos os árbitros. E na minha concepção, eu fiquei fazendo pontuação. Eu também devia também alguns jogos também desses mesmos árbitros em outro lugar, em outro jogo. Eu falo o seguinte, se tanto o Wagner Magalhães quanto o Bruno Arleu de Araújo não tivessem na final do Carioca, seria completamente justo. Eu acho que você ser um árbitro de final de Carioca tem que ser por merecimento, por meritocracia. E como é que a gente faz isso? A gente chama de pontuação. Quando acerta, ganha ponto. Quando erra, perde ponto. E na minha concepção, os 2 melhores são esses. E o VAR também está sendo sempre bem controlado, sempre bem fornecido. Então, eu não acho absurdo. Eu vi muita gente falando assim, nossa, que absurdo. O Wagner Magalhães, assim, cara, mas ele é o segundo melhor árbitro. Imagina se tivesse o pesadelo Marcel da Rocha. Seria justo? Não. Ele errou demais. Agora, o Wagner Magalhães não errou. Muito. Ele foi o cara que menos errou. Não é que mais acertou, porque mais acertou foi o Bruno Arleu de Araújo, que tanto vai jogar, tanto que vai apitar o segundo da final. Então não. A análise que, o Flamengo foi beneficiado, não foi. Tá? Não foi. O site de futebol que eu utilizo deu 72% pro Flamengo, 4% pro empate e 20% pro torcedor tricolor. Claro, isso daí é votação de torcida, então não vale muito a pena. A casa de aposta me surpreende. Mesmo em péssimo momento, a casa de aposta dá 2,35 pro Flamengo, 3,40 pro empate e 3 pro Fluminense. Ou seja, o Flamengo, mesmo tendo problemas, é amplo favorito contra o Fluminense. Cara, eu acho que essa casa de aposta fala assim, o favorito sempre vai ser o Flamengo. É engraçado, mas sempre é bom, né? Só pra você ter uma noção sobre o sistema de casas de apostas, eu quero também fazer essa análise também com vocês. Mesmo no jogo contra o Al Hilal, que notavelmente o Al Hilal é muito melhor do que o Flamengo, a casa de aposta dava mais pro Flamengo do que pro Al Hilal. Então se você apostou no Al Hilal, você se deu bem. O Flamengo de Vitor Pereira, isso daí é um achismo meu, porque eu não sei. Vem a campo com Santos, um trio de zaga com Davi Luiz, Fabrício Brum e Rodrigo Caio. Na ponta, você tem Cebolinha. No meio, né? Cebolinha ou Varela. Acho que ele vai vir de Varela por conta do Marcelo. Thiago Maia, Gerson, Ayrton Lucas e Everton Ribeiro. É um time bem ofensivo, que realmente sabe jogar bem. E no ataque, Gabriel Barbosa, o Gabigol e o Pedro. Os desfalques, isso é muito importante, né? Eu acho que se a gente pode falar sobre
o clássico, a gente vai falar sobre o clássico dos desfalques. Os desfalques do Flamengo é Bruno Henrique e Arrascaeta, por lesão. Eu voltei a falar aqui dos desfalques do Bruno Henrique porque realmente seria um jogo interessante para o Bruno Henrique voltar, mas não vai voltar. E do Arrascaeta, principal jogador do elenco. Você também tem desfalques também do Mateuzinho, de outros jogadores, mas eu vou colocar também Mateuzinho também por. Então são 3 desfalques. Mas um deles não é tão importante assim. O Fluminense de Diniz, ele vem em campo com Fábio no gol, Marcelo ou Alexander, ele que vai escolher, Nino, David Braz e Samuel Xavier. No meio de campo você tem André Martinelli, Pirani ou Lima e Ganso, Keno e Cano. E bom, os desfalques serão de John Arias, que está na seleção colombiana, e Manuel por lesão. Se a gente pudesse falar assim, que um jogador novo, que é o Lelê, também não vai jogar, porque realmente ainda não se inteirou, a gente poderia também colocar como desfalque, mas não é. Tá? Qual que é a minha análise? Vamos lá. Eu gostei das análises justamente do José Elan e do Vilela, falando o seguinte: somos favoritos? Somos. Mas clássico Flamengo e Fluminense tem favorito? Nunca. Esse que é muito interessante, né? De ver essa gloriosa situação do clássico Fla-Flu. Eu acho que o Flamengo vem em mal situação? Vem. Até porque não jogou nada no segundo jogo da semifinal contra o Vasco. Mas também, se a gente fosse considerar, o Fluminense também não jogou nada do primeiro jogo de semifinal contra o Volta Redonda. E é o Volta Redonda e é o Vasco. É diferente. Tá, a gente pode falar que o Vasco não está na Copa do Brasil, que é uma análise boa, e o Volta Redonda está. Mas é claro, né? Que isso tudo tem que ser discutido. Agora, o que eu acho que vai acontecer em campo? Eu acho que o Flamengo ele vai ter 2 posturas completamente diferentes com a entrada ou não do Marcelo. O Marcelo, mesmo sendo um jogador que está voltando ainda a ter ritmo de jogo, porque não adianta só falar que está treinando bem, tem que voltar a ter ritmo de jogo. Certo? E se a gente fosse analisar isso tudo, o Flamengo, se fosse antes do jogo, estaria mais difícil. Mas já que passou por tanto tempo, a gente não sabe o que vai acontecer. Tanto que essa formação que eu disse é uma formação fantasiosa. Eu tive que fazer esse vídeo agora porque eu estou tentando realmente antecipar com os vídeos. Mas a minha análise principal é como a torcida do Flamengo vai sujeitar vendo o Flamengo jogando justamente na raça e não na habilidade dos jogadores. Isso é muito importante. Como ver o Fluminense, como vai entrar o Fluminense em campo, se vai entrar com o Marcelo, se vai entrar com outro atacante. Isso é muito importante também dizer isso. Que eu coloquei meu esquema de 4-4-2. Eu poderia ter colocado 4-3-3. Eu poderia ter colocado lá um Alan, Marrone, um João Lourenço. Seria interessante ter algum garoto também ali. E é claro, né? Pode vir também do Flamengo surpresas como Matheus Gonçalves. Pode também ter surpresas como a entrada do Igor Jesus. Pode ter um esquema de 3 volantes e 2 zagueiros. Isso tudo vai ser realmente um princípio de mutação completa. Pela incerteza e pela realmente os dois times não quererem revelar tanto como que vai ser o jogo, a incerteza também predomina. O que eu sei é o seguinte: vence o Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça tempo para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10 e todas as 20 horas. Clique na tela e desculpa se eu errei justamente o time. Mas fazer o quê? Solta os tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.